Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o tema é o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada lá do INSS para o idoso. A gente sabe que tem o BPC-LOAS também para o deficiente, mas o vídeo de hoje é só para você que quer saber mais sobre esse benefício para o idoso. Lembrando que o idoso acima de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E hoje eu estou aqui com a doutora Bruna, advogada aqui do nosso escritório, para me ajudar sempre naquele esquema, né, pessoal, que vocês já estão acostumados. Separei aqui, ó, algumas as perguntas que vocês mais fazem para a gente, tanto aqui nas redes sociais, quanto aqui no escritório, né, até que para fazer esse vídeo aqui a gente perguntou também para as pessoas que ficam ali na linha de frente do atendimento, para falar, olha, o que o pessoal tem perguntado sobre o BPC-LOAS que não pode faltar, então, num vídeo para que ele fique mais completo. E aí, peguei todas essas questões e coloquei aqui, então vamos conversar. Bruna, direto ao assunto, vamos explicar para o pessoal o que é o BPC-LOAS e qual que é a diferença dele em relação aos outros benefícios previdenciários, né? Eu já, até antes de começar aqui o nosso podcast, falava com vocês sobre uma queixa, uma reclamação que as pessoas têm. Fala assim, poxa, eu contribuí a vida inteira, paguei, trabalhei, né, paguei o INSS, e ao final eu vou me aposentar com um salário, vamos julgar assim, enquanto a outra pessoa que não pagou nada, né, porque o LOAS não precisa contribuição, então a outra pessoa que não pagou nada vai receber o mesmo tanto. Explica para o pessoal qual que é a diferença que tem, né, entre o que é o LOAS e qual que é a diferença do LOAS para as aposentadorias tradicionais. Sim, Gustavo, é uma queixa muito frequente aqui no escritório. Várias pessoas chegam aqui reclamando em relação a isso. Quando nós vamos falar sobre o BPC-LOAS, a primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é que o BPC não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, ou seja, ele não necessita de uma contraprestação previdenciária, Certo. como é no caso da aposentadoria. Certo? Não precisa daqueles 15 anos de contribuição. O BPC, ele é um benefício assistencial pago à pessoa idosa com mais de 65 anos ou à pessoa com deficiência que vive e está em situação de vulnerabilidade social. O objetivo principal do benefício é tirar ou ajudar aquelas pessoas que precisam mesmo de ajuda, de amparo social. Certo. Então, É esse o objetivo. Mas a pessoa precisa ser pobre, assim, a ponto de estar passando fome ou não? Não necessariamente, não é um requisito necessário. Então não é aquela miserabilidade extrema, né? A pessoa que está, enfim, passando pela extrema necessidade. Não é. Os requisitos do LOAS é estar em estado de vulnerabilidade, que não é necessariamente estar em miséria. Certo. Estar inscrito no CAD único, né? É um dos requisitos fundamentais para se pedir o benefício. É justamente isso que eu já ia te perguntar. Como é que ela prova isso então? Né? Claro, que primeiro ela tem que tentar o benefício no INSS e se negar no INSS ela vai para a justiça. Mas como é que ela faz a prova dessa vulnerabilidade, dessa miserabilidade para entrar no famoso baixa renda que a gente fala? O que é o baixa renda e como é que ela prova isso? É através do CAD único. É justamente através desse documento que o INSS faz a fiscalização do benefício. Inclusive, se o documento não tiver atualizado, ocorre a suspensão ou a cessação do benefício. Por isso a importância de deixar o documento atualizado. Lembrando que ela não faz o CAD único no INSS, né? Não. O CAD único ele é feito no CRAS. Centro de Referência em Assistência Social Em ou da assistente social. Junto com, as assistentes sociais. Certo. Então ela faz primeiro o cadastro, o CAD único, para depois fazer o requerimento do benefício no INSS. No INSS. As assistentes sociais vão ajudar a fazer o documento com a documentação necessária. Certo. As assistentes sociais sempre pedem para levar os documentos de todos os integrantes do grupo familiar. E depois a pessoa vai procurar o INSS. Na verdade, antigamente era físico, né? A pessoa ia até a agência, procurava o INSS fisicamente. Hoje não é mais dessa forma, é através do aplicativo, do meu INSS, certo, da plataforma, ou pelo 135. Então, isso mudou. Certo.
E o que consta nesse CAD único, Bruno? O que vai estar lá nesse documento? Você falou que vai ter as rendas, né? Mas qual que é a informação principal que consta lá que vai fazer a pessoa ganhar ou perder o benefício? Tem a renda de todos os componentes do grupo familiar. Então, se alguém é aposentado, consta no CAD único. Se alguém trabalha de carteira assinada, também consta no CAD único. Se alguém recebe uma pensão alimentícia, consta no CAD único. Tudo que é renda consta no CAD único. O que é bico consta no CAD único. Tudo tá lá no CAD único. Mas é esse grupo familiar que mora na mesma casa? Na mesma casa. Geralmente, todas as informações do que está ali no mesmo lote. Porque, às vezes, no mesmo lote tem mais de uma casa. É muito comum isso. É muito comum. Então, as assistentes sociais têm esse cuidado de colocar todas essas informações para que o servidor faça a exclusão das rendas que podem ser excluídas, mas essas informações precisam constar lá. Tá, e aí as informações constam lá. E o INSS vai pegar essas informações do CAD único e vai fazer um cálculo. Certo. O que o INSS considera hoje, em 2024, como baixa renda? Para falar assim, beleza, você passou, você tem o 65 e você passou, você foi aprovado, você vai receber o LOAS. LOAS, pessoal, só fazendo uma consideração, BPC, que é benefício de prestação continuada, né? Que é o benefício que foi criado pela LOAS. A gente fala LOAS, mas não é o nome do benefício. LOAS é o nome da lei, que é Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, que foi criada lá em 1993. Tá? Então, são abreviações. Mas, né, eu mesmo nunca recebi um cliente aqui no escritório falando que quer dar entrada no BPC. Eles falam LOAS mesmo. Pegou esse nome, né, mais popularmente conhecido como LOAS. Tá. Então, voltando aqui. O INSS vai bater as informações e o que vai fazer o INSS conceder ou negar o benefício? Olha, hoje o servidor ele segue a instrução normativa, que é a instrução normativa 128 e as portarias do INSS, então ele segue o que está escrito lá e ele vai excluir as rendas que podem ser excluídas, por exemplo, a renda do idoso maior de 65 anos, se ele for aposentado, a aposentadoria for de um salário mínimo, ela pode ser excluída. Certo. Então, o servidor vai se atentar a isso. Ele vai fazer essa exclusão, por exemplo, se for uma aposentadoria, se for um outro BPC, e ele vai conceder o benefício. Se a renda ultrapassar o limite legal previsto na instrução, na legislação mesmo, aí ele vai abrir uma exigência, ele abre uma exigência no próprio processo administrativo, dando a opção de que ele possa comprovar que há gasto com medicamento, com fraldas, com alimentação especial, isso. Aí, se a renda for prejudicada, pode ser que conceda o benefício, mas aí precisa comprovar. 1/4, mas aí tem o critério, né? Tem o critério de 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Isso. Passou 1 centavo? Aí abre essa exigência que eu te falei, né, no processo administrativo, mas geralmente o servidor, ele precisa seguir o que tá ali na instrução, então ele é bem criterioso nisso. Então, por exemplo, a gente até já fez vários vídeos nesse sentido, falando, olha, pode receber mais de um BPC na casa? Pode. Então, por exemplo... 2 idosos podem receber, sim, o benefício LOAS, por exemplo. Um casal, por exemplo. Tem o José e a Maria. Aí o José, ele não recebe LOAS. Suponhamos que ele recebe uma aposentadoria por idade. Certo. Só que a aposentadoria dele é de R$ 1.500. Não é um salário mínimo. Ou seja, não vai dar... Teoricamente, não dá para desconsiderar, já que passou de um salário. Passou. Né? O que é permitido desconsiderar é se for até um salário, ou seja, é como se não tivesse renda. E aí a aposentadoria dele superou um salário mínimo, né? Deu lá uns R$ 1.500. Não vai poder desconsiderar automaticamente. Mesmo assim, a Maria vai ter chance de conseguir o BPC dela ou não? Tem chance de conseguir
tanto em processo administrativo, caso haja comprovação de que essa renda é prejudicada, com apresentando esses documentos, gastos extras, esses né? gastos extras que eu te falei, Certo. quanto em processo judicial. Há chance, sim, de concessão do benefício. Certo. Só que quanto maior for essa segunda renda, vai ficando mais Quanto difícil. maior, mais difícil. Isso. Bruna, você falando, eu lembrei de uma prática, e essa é uma prática, pessoal, desde já a gente já fala, eu já posso, não recomendo que vocês façam, obviamente que eu não recomendo que vocês façam isso, é uma prática ilegal, que a gente já viu aqui no escritório. Algumas pessoas chegam, né, reclamando, o que acontece? A pessoa chega lá no INSS e o INSS fala, olha, não vai dar para você conseguir o benefício porque você é casado e seu marido, vamos pegar, seu marido ganha R$2.000, ele é aposentado. Alguém orienta essa pessoa a falar, não, então vai lá no cartório e fala que vocês são separados. Mas eles não são separados. Mas vai lá no cartório, fala que vocês são separados, que vocês, beleza, vocês são casados no papel, mas moram separados, já tem uma separação de fato, ou seja, para tentar descartar aquela renda. E aí, onde é que a gente já viu aconteceu? Aliás, primeiro que você está fazendo uma declaração falsa. Isso é crime. Produzindo provas contra si mesmo. Mas aí, qual que é o problema? E que eu já vi acontecer? Aí o marido morre. O marido faleceu. Aí agora ela quer a pensão. Vem aqui pedir a pensão. Ah, eu quero a pensão é melhor. Aí o INSS vai lá e fala assim, não, mas espera aí. E essa declaração que você falando que vocês eram separados? Afinal, qual que é a verdade? Vocês eram separados ou não? Então, pessoal, se tem alguém recomendando, se tem alguém orientando vocês, não sei quem, não estou falando que é o servidor do INSS, mas se tem aquela pessoa conhecida que orientou vocês fazerem isso, caiam fora. Não façam isso, né, Bruno? Apesar de ser, além de ser crime, vai te atrapalhar na hora da pensão por morte, porque o INSS agora tem uma prova produzida por você falando que vocês não moravam juntos, né? Acontece demais isso ainda. Acontece muito, a gente sempre aconselha a não fazer, porque há outras formas de conseguir o benefício, às vezes flexibilizando essa renda, indo para um processo judicial ou um recurso administrativo, então a gente sempre aconselha a não fazer. Ok. Bruna, o idoso que mora sozinho, é mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo. Ele mora sozinho, não tem renda, Não às tem vezes renda. tem um filho que ajuda aqui, outro ali, mas aí ele fala, às vezes até como alternativa, né, pessoal? Ele chegou aos 65, aí ele fala assim, mas eu só tenho 5 anos de contribuição, não vai dar para aposentar por idade. Aí entra o LOAS como alternativa, Sim. né? Às vezes tem até mais. Tem cliente que procura a gente aqui, tem, sei lá, 65 anos, tenho 14 anos de contribuição, não consigo mais trabalhar agora, não tem mais qualidade de segurado, perdeu a qualidade de segurado, não dá para pedir um auxílio doença, preciso do LOAS. A gente dá a entrada no LOAS e aí aconselha o cliente a pagar como facultativo até completar os requisitos para aposentar. Porque a gente converte esse LOAS em uma aposentadoria por idade depois. Entendi. Entendeu? Tem uma estratégia aí. Tem uma estratégia. Para ele não jogar fora. Seria meio justo, fora. Né? Seria 14 anos de contribuição jogados fora. 10, 11 também seria muita coisa jogada muita fora. Coisa. Às vezes compensa. Compensa. Se ele foi autônomo, lá atrás dá para ele pagar esse retroativo também, né? Se ele trabalhou como autônomo. O grande problema de pagar retroativo é só a comprovação da atividade, né? Aí tem que provar, tem que ter documentação. Bruna, então, não tem 60... Lembrando, pessoal, tanto para o homem quanto para a mulher, 65. É diferente da aposentadoria por idade, né? O homem é por 65, a mulher 62. No LOAS, não, né? LOAS, ambos 65 anos. Mas se não tem 65, tem alguma alternativa para ele conseguir o LOAS? Sim, mas aí seria o LOAS deficiente, não seria o LOAS idoso. Ele vai ter que ter uma doença mais grave. Sim, aí tem que comprovar a deficiência, o impedimento de longo prazo, né? E aí tem que ter documentação médica, vai passar por uma perícia. Aí muda um pouco os critérios para concessão do benefício. Tá. Uma questão que colocaram aqui que a gente não pode deixar de falar é o óbvio, mas o valor do BPC LOAS. Um salário mínimo, hoje, 2024, R$ 1.412. Sem 13º. Sem 13º salário. São duas questões, né? Duas?
Os pontos negativos do LOAS: não tem 13º. Não gera pensão por morte. São dois pontos negativos aí. Como é que está a questão do empréstimo consignado hoje? Ele já está podendo fazer? Já pode fazer. Não era liberado, Não né? era liberado. Foi no governo anterior, não sei. Sim, acho que aí, uns 2 anos atrás, eu acho que sim, liberou isso. Na pandemia. Acho que foi aí agora pode fazer, voltou a poder fazer, né? Pode fazer. O que é bem perigoso, né, pro idoso. Complicado. Eu acho complicado, porque tá tendo tanto empréstimo indevido. Sabe o que acontece, Bruno? Essa questão do empréstimo, vamos ser sinceros, pessoal. Pelo menos os casos que chegam até mim. Quando eu fico sabendo, o empréstimo não foi pro idoso. Às vezes é o neto. Avó, tira uma moto ali para mim. Eu quero pegar uma moto, eu quero dar entrada num carro. Faz um empréstimo para mim. E depois, some Sim. e deixa a dívida. Nós tivemos um caso semana passada, semelhante a esse, que aí nós estamos aí com um probleminha, porque foi justamente dessa forma que foi. E compromete, aí pode pegar às vezes até 3 empréstimos, né? E aí compromete toda a renda da pessoa ali por meses, anos, e a pessoa fica sem nada. Enfim, aí mas vai de cada um. Concede o benefício porque a pessoa está em situação de vulnerabilidade social e ela volta para uma situação de vulnerabilidade, porque... É complicado, vai de cada um, pessoal. É um direito da pessoa fazer o empréstimo consignado ou não, mas a gente só está falando da realidade, né? Na realidade, ainda que não seja indevido, não foi lá o neto, o sobrinho que quis, enfim... Mas mesmo assim a pessoa ela quer lá 10 mil para reformar a casa ou para comprar alguma coisa, e quando ela vê, ela está com uma dívida grande. Mas é um direito da pessoa, se ela souber fazer bom uso desse empréstimo, tem um lado bom também, faça, mas com responsabilidade, não sei. Ficar sempre de olho no extrato de pagamento para ver se, por mais que a pessoa tenha feito o empréstimo ali, para ver se não entrou um outro que foi indevido ali. Fora os indevidos, né? Aí a gente está falando já das fraudes que acontecem muito, né? As empresas, não todas, obviamente, mas aquelas empresas desonestas que fazem empréstimo em nome do beneficiário, não só do LOAS, mas das aposentadorias, e aí quando vai ver não teve autorização nenhuma. A empresa fraudou lá um áudio, eles estão fraudando isso também, áudio, vídeo, falando que teve a biometria, né? Ela autorizou, mentira, enfim. Bom, então hoje ele pode fazer o empréstimo, não tem 13º, mas a questão da pensão por morte. O LOAS, o BPC LOAS, não deixa, porque ele é um benefício assistencial, né? Não deixa a pensão por morte, mas tem uma estratégia. Caso a pessoa fale assim, se eu vier a faltar, minha esposa recebe? Não. Mas explica para o pessoal qual que é a estratégia que, caso alguém queira, pode usar essa estratégia para deixar a pensão para o esposo ou para a esposa. Então, depois de concedido o benefício, se ela quiser, ela pode contribuir como facultativo, no código 1473. Ela não pode contribuir como facultativo baixa renda. O de 5%. Não, porque o facultativo baixa renda tem os requisitos próprios, e lá um dos requisitos é não possuir renda, certo. E o LOAS configura como renda. Então, o 1473 é 11%. 11%. Então, ela vai pagar 11% do salário mínimo. Como facultativo é aquele que paga se quiser, pessoal. Se quiser. Eu quero pagar, eu quero contribuir. Ele não é um trabalhador, ele não é um autônomo. Não, ele é faculdade, né? Facultativo vem de faculdade. Você paga, você pode pagar ou não. E aí... Falecendo, vai gerar pensão por morte para os dependentes. Tá, e não corta o BPC LOAS. Não corta. Ele contribui e não corre o risco de perder. Não vai correr risco nenhum de perder. Agora, se ele contribuir como contribuinte individual, que aí subentende uma renda, se contribuir como facultativo baixa renda, vai cortar o LOAS. Vai gerar uma apuração de irregularidade. E se gerar essa apuração de irregularidade, aí é dor de cabeça. É dor de cabeça mesmo. Bruna, tá, agora vamos falar aqui a gente já está quase caminhando para o final, pessoal. A pessoa, enfim, ela tentou o BPC LOAS no INSS e foi negado. Acontece muito. Hoje o INSS, o último levantamento que eu vi, tem mais de 4 milhões de processos na justiça. Enfim, muita gente acaba conseguindo benefício na justiça. Isso não é novidade para ninguém. A pessoa teve o LOAS negado. Ela foi para a justiça. Explica
resumidamente para o pessoal, o que acontece? Como é que funciona o processo da justiça? Quais são as etapas que ela vai passar por lá? Se ela recebe os atrasados? Como funciona o recebimento? Enfim, faz um resumo para o pessoal explicar como que é esse processo quando ele vai para a justiça. Então, quando ele vai para a justiça, vai ser marcada uma visita Certo. na casa dele. A assistente social vai fazer um estudo socioeconômico, vai ser avaliado a casa, a situação que ele mora, a situação dos familiares também, quem mora na casa, toda a situação em geral. Mas essa assistente social agora é do juiz, não é mais do INSS, né? Não é mais do INSS, é o juiz que estabelece. Certo. Certo? E depois que é feito esse estudo socioeconômico, aí o processo vai ser sentenciado. Aí o juiz quem decide. Tem audiência? Não tem audiência. Pode ter, né? Assim, se o juiz quiser, mas geralmente Sim, não tem audiência. mas né? geralmente não tem isso. E sim, recebe os atrasados desde a DER, que é a data de entrada do requerimento administrativo, desde quando foi solicitado o LOAS. Então, a partir do momento que eu liguei lá no 135, ou que eu entrei na plataforma do INSS, solicitei o LOAS, começa a contar o que nós chamamos de atrasados. Ela vai receber desde a data da entrada do requerimento. O INSS pode fazer acordo? Aí pode ser que seja reafirmada essa DER em acordo, mas geralmente paga desde da entrada do requerimento. Hoje, Bruno, assim, sem medo de errar, e claro, a gente não está prometendo nada, a gente não está batendo martelo e cravando, não é isso. Mas assim, o pessoal tem curiosidade. Hoje, pelo menos aqui em Goiás, pelo que você tem visto, um processo está levando quanto tempo? Um processo judicial? Mais ou menos uns 8 meses. 8 meses. Pode ser que um pouco menos, se não tiver recurso. Pessoal, Tá. lembrando, a gente está falando 8 meses, se você já tem cliente, se você já tem advogado, desculpa, não vai chegar lá no seu advogado falando, olha, não, mas o pessoal do Escobar prometeu que com 8 meses finaliza. Não, a gente não está dizendo isso, a gente não está prometendo, a gente está dando uma estimativa para que vocês entendam num contexto geral. E de fato, mas esse prazo já foi maior. Até num podcast anterior com a Catiúcia, a gente lembrou de uma época aqui em Goiânia, o processo levava 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tinha uma época, o INSS levava 1 ano para implantar o benefício. Só para implantar depois da sentença. Hoje, depois que sentencia, o INSS tem dado uma enroladinha para implantar os benefícios. Mas assim, mesmo que ele demore, aí esse já vem acumulado lá no primeiro pagamento, né? Isso, São 2 atrasados. Tem um atrasado da Justiça e os atrasados do INSS, que gera através de PAB. Já no primeiro pagamento ele recebe. Isso. Né? Lembrando que, além da justiça, a gente também tem a via administrativa, dos recursos administrativos, que também é uma via muito boa. Bem lembrado. Que aí a gente protocola através do meu INSS, tem lá a opção recurso administrativo, o INSS também vira réu, é parte, quem julga é a União. Tá. Lembrando que lá as chances de ganhar também é muito grande. Bem lembrado isso aí que você falou, Bruno. Então, olha só. Pessoal, quando o INSS nega, não necessariamente você tem que ir para a justiça. Só se você quiser. Pode ir para a justiça? Ok. Você já tem advogado? Conversa com o seu advogado, qual que é a melhor estratégia. Tudo bem? Mas a gente só está explicando. Existe uma outra alternativa, meio que dentro do INSS, não é bem dentro do INSS, igual a doutora Bruna falou. Só o protocolo é lá. Exatamente. Você vai continuar na via administrativa. Mas o pessoal tem gostado. Sim, é uma via que é um pouco mais demorada. Demora um pouco mais o recurso. Essa segunda fase administrativa está demorando mais que a justiça? Tem demorado um pouco mais. Tem sido um pouco mais demorada, mas é uma via que as chances têm sido até maiores que na justiça. Bacana. E até para quem, então, olha só, quem é advogado e está assistindo esse podcast, fica a dica, né? Então, é uma excelente alternativa, então, para você oferecer para o seu cliente aí, como estratégia para conseguir o benefício, né? Para ganhar o processo. Sim. Né? Muito joia. E, Bruna, pente fino, só para a gente finalizar. Polêmica. O BPC-LOAS, o idoso,
Ele não é uma aposentadoria definitiva, né? A pessoa não, infelizmente, pessoal, você que recebe BPC Loas, não é querendo gerar ansiedade, mas você não vai ter sossego. Infelizmente, não é aquele benefício que você deita, fala, estou aposentado. Não. Pente fino, ele pode cair no pente fino, né? Sempre que tem pente fino, muita gente começa a perguntar. E aí, vou cair? O que eu faço? Vou lá, bato na porta do INSS. E sim, pode ser que te chamem. Geralmente, quando isso acontece, é por algum problema que não atualizou o CAD único, deixou de atualizar algum documento, tem alguma irregularidade em alguma informação no cadastro. E é até bom esclarecer, Bruno, o seguinte. Pessoal, muito claro que tem o pente fino, que geralmente assim, o governo, independente se é esse ou o governo passado, enfim, a gente precisa rever os benefícios que estão há muito tempo sem revisão. Ok, talvez pode chamar isso de pente fino. Mas está na lei, né? A própria lei, e a lei não começou agora, não começou no governo passado, tá? Do Lula, do Bolsonaro, não é isso. A lei já existe há muito tempo, desde 93, e a própria lei fala que o benefício pode ser revisto e deve ser revisto. A lei fala 2 anos, mas a qualquer momento, pessoal, que não existir mais ali as condições que deram origem à concessão do benefício, a lei manda que o INSS faça essa revisão, né, Bruna? Sim. Pode ser revisto de ofício, então pode ser chamado. Se for chamado, é só não desesperar. Ver o que ocorreu de errado, né? O que pode ser atualizado. E manter o CAD único sempre atualizado. Né? Exato. O CAD único, ele precisa ser atualizado de 2 em 2 anos. Certo. Mas eu tenho aconselhado a ir de ano em ano. Porque, às vezes, a pessoa esquece, chega lá a data de atualizar no 2º ano, e a pessoa esquece de ir lá atualizar. Aí o benefício fica irregular, porque não atualizou. Então, eu aconselho aí, vai de ano em ano. Então, atualizou agora em março de 2024, vai em março de 2025, só para falar, olha, a renda continua a mesma, o grupo familiar continua o mesmo. Certo. Só para não acontecer de ficar desatualizado mesmo. Bruna, para a gente finalizar, passar a régua aqui. Documentos. Quais documentos que a pessoa precisa já montar a pastinha? Beleza, vou montar a pastinha, vou dar entrada no benefício. O que não pode faltar? Claro que depois pode ser cumpra exigência e tal, mas principais documentos nesse primeiro momento para ela dar entrada no BPC Loas do idoso. Primeira coisa, CAD único atualizado. Certo. Foi lá, fez a inscrição no CAD único, ou atualizou o CAD único, primeiro documento que precisa estar atualizado. Para dar entrada, documento pessoal, né? Ou a identidade, ou CNH, mas geralmente identidade. Certo. Identidade, comprovante de endereço, certidão de casamento ou de nascimento, Certo. certidão de óbito, se precisar provar algum óbito de algum familiar, documento de todos os familiares, todos os componentes do grupo familiar. Se for deficiente, documentação médica, né? Para o LOAS deficiente. Então, esses são os documentos essenciais para dar entrada no pedido. Certo? Básico, né? E aí, se o INSS pedir algum outro complementar... Sim, aí o INSS pode pedir comprovante de gastos, como a gente já falou aqui, aí tem que ter a pastinha com os comprovantes. Então, e judicialmente, pelo menos aqui no escritório, pelo menos, a gente tem o hábito de ir na casa da pessoa, tira foto para provar que a pessoa é pobre e tal. Quando é deficiência, né, questão de deficiência, a gente tira foto também se for, por exemplo... do problema de saúde que ela tem. Do problema de saúde, a gente... É muito exposto. Se for muito exposto, a gente tira fotos, a gente apresenta filmagens. Isso é importante para o processo. Tá certo. Bom... Pessoal, eu acredito que a gente tenha abordado aqui os principais temas que vocês têm que saber. Seja para você que quer dar entrada no seu benefício, se o benefício é para você ou para sua esposa, às vezes para o seu pai, para o seu avô, enfim. Ou se você é um colega advogado que está interessado também, né? A gente sabe que tem muitos advogados que nos acompanham também. Espero que você tenha gostado. A gente tentou abordar aqui
todos os pontos essenciais para que você compreenda, então, como funciona o BPC Loas para o idoso. Lembrando, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, sempre que dá a gente entra aqui e responde, a gente ajuda vocês, ou então manda para a gente aqui no WhatsApp que está aparecendo na sua tela, conversa com a gente, vamos bater um papo para que você não fique com dúvidas, tudo bem? Como sempre, eu espero ter ajudado, Bruna. Obrigada. Obrigado pela participação e, pessoal, até a próxima. Até.